Começa agora o Jornal Democracia no Ar. Muito bom dia. Nós estamos iniciando a Democracia no Ar, recebendo o querido deputado Paulo Teixeira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o programa Democracia no Ar. E muito obrigado pelo convite. Nós vamos pedindo a você já que clique em compartilhar e vá copiando o link, espalhando nos mais variados grupos e também pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. E nós vamos juntos conversando sobre as principais notícias desta manhã. Priscila, já dei uma olhada aqui que você fez uma pergunta, mas quando rolou os comentários eu a perdi. Então, se você puder, por favor, colocar de novo, o complemento da sua pergunta era, por favor, Ana, comente, porque a imprensa não vai falar sobre isso. Então, se tu puderes colocar para mim de novo a pergunta, eu vou te agradecer muito, muito, muito. Mas, deputado Paulo Teixeira, a gente teve ontem o Seminário de Segurança Pública Cidadã e na pauta da Câmara dos Deputados vários projetos relacionados à segurança pública, mas que na verdade não é bem isso não, né? Olha, Ana, ontem o seminário sobre segurança pública, ele apontou caminhos para a segurança pública. Nós temos que ter uma segurança pública abaixo de um sistema democrático, em que as pessoas tenham segurança e que você mantenha as forças de segurança com protocolos, com respeito à lei, para que todos possam ser, digamos, protegidos na nossa sociedade. A proteção não pode ser para uns e outros não terem a proteção. E nós estamos lançando, Ana, no dia 3 de abril, numa terça-feira, nós estamos lançando um Plano Nacional de Segurança Pública. São 5 eixos de um Plano Nacional de Segurança Pública. O primeiro eixo é integração. A integração ela é de 2 tipos. A integração que nós chamamos de vertical, entre a União, os estados e os municípios, que hoje não combatem o crime integrados. Eles estão combatendo o crime de maneira desarticulada. E uma outra integração que a gente chama de uma integração horizontal. Integrar o sistema de polícia com o sistema de justiça, com o sistema de prevenção. Por exemplo, dos crimes que são cometidos, apenas 8% dos homicídios são esclarecidos e chegam a julgamento. Então, se continuar assim, o homicídio passou a valer a pena, porque é um crime muito grave e que não é punido. Assim, o que nós queremos é integrar a polícia para investigar os homicídios, esclarecê-los com a justiça, para puni-los com o sistema de prevenção. E, ao mesmo tempo, esses sistemas verificarem que aqueles crimes mais leves, que não resultam em danos para a sociedade, eles não podem ir para a cadeia as pessoas, porque agrava a relação criminal da pessoa. Então, o primeiro eixo é a integração. Sim. O segundo eixo é a reforma nas polícias. Hoje nós não temos no Brasil, principalmente nas polícias estaduais, investigação criminal. Nós não temos investigação criminal e precisamos ter. Por isso, nós precisamos melhorar as polícias, ter mais investigação, discutir procedimentos com as polícias, o uso da força como deve ser feito. Então, essa é uma segunda questão. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma alta letalidade policial, inadmissível. O Jean, aquele moço brasileiro que morreu na Inglaterra, aquilo foi um escândalo. Hoje morrem no Brasil 4.000 pessoas por ano vitimadas pela polícia. Então nós temos que diminuir a letalidade policial e o sofrimento das polícias. Hoje a carreira policial é uma carreira muito sofrida, muitas pessoas acabam tendo os mais variados problemas, até de saúde, né? De saúde mental, né? Então nós precisamos melhorar a qualidade da carreira policial. Um terceiro eixo é o eixo da reforma do sistema prisional. O sistema prisional hoje virou o locus da organização do crime. E nós precisamos mudá-lo. Temos que diminuir a população carcerária,
aquelas pessoas que não deveriam ir para a população carcerária não devem ir mais, e lá dentro tem que ter estudo, tem que ter atenção à saúde e tem que ter profissionalização e trabalho. Então, fazer uma reforma no sistema prisional. O quarto é fazer uma reforma no sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal, ele é muito seletivo, ele é muito lento com os de cima e muito duro com os de baixo. E põe dentro da cadeia muita gente que não deveria ir para a cadeia. E ele é muito punitivista também? Ele é punitivista no sentido de dar penas desproporcionais para as pessoas que cometem algum delito e às vezes julga pessoas que não cometeram delitos. Assim, nós precisamos fazer uma reforma do sistema de justiça criminal. E por último, nós temos que ter um grande programa de prevenção. Qual é o programa de prevenção? O primeiro item do programa de prevenção é prevenir o crime naquelas 80 cidades brasileiras onde tem maior incidência de crime. Olha, de quase 5.500 municípios, nós temos 80. Então, tem um foco para esses 80 municípios. Né? Em segundo lugar, nós temos que prevenir aquele adolescente que está em conflito com a lei, que está evadindo da escola. Nós temos que pensar em programas para eles, para reverter esse ciclo de, digamos, de evasão escolar e de conflito com a lei. Eu acho, Ana, que cada dia fica mais claro para mim que nós temos que estender o programa Bolsa Família, o programa da Renda Básica de Cidadania, a quem tem filhos até a juventude no Brasil. Fazer um programa para todos que tenham filhos no Brasil, para proteger a infância, a adolescência e a juventude. Talvez fosse o próximo passo de um programa como esse do Bolsa Família. E por último, a prevenção tem que, ela tem que ser direcionada, endereçada para aquela pessoa que já cometeu um crime, mas que volta para a convivência social e que precisa se integrar à sociedade, ter trabalho, ter moradia e ter condições de vida. Então, esse é o propósito desse plano que, espero eu, lançar no dia 3 de abril, através do SEDES, que é o Centro de Estudos Estratégicos da Câmara, e foi relatado por 3 deputados, pelo deputado Rubens Ottoni, pelo deputado Ronaldo Benedetti e por mim. Tem um recadinho aqui, ó, Zenilda Bezerra, a gente quer saber de onde você está vendo o nosso programa aqui. A Zenilda diz assim, ó, bom dia, admiro muito esse homem que tem a força e a coragem de um leão. Um recadinho para o senhor, acredito que seja lá de São Paulo, mas a gente quer saber, Zenilda, de onde você está vendo a nossa transmissão. Vamos aproveitar, vamos curtir aí, comentar e compartilhar. Mas o senhor falava em justiça e me chamou a atenção uma palavrinha que o senhor disse assim, ó, que a nossa justiça ela é seletiva. Nós estamos sofrendo muito com isso no caso do presidente Lula, não é, deputado Paulo Teixeira? Então, no caso do presidente Lula, é um caso clássico de perseguição judicial, onde não só a Justiça, a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, junto com segmentos da Justiça Federal, e eu diria segmentos da Polícia, com segmentos do Ministério Público, com segmentos da Justiça Federal, perseguem o presidente Lula com um único objetivo político: retirá-lo da disputa eleitoral de 2018 e humilhá-lo. Né? O que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal é a negativa de análise de um habeas corpus. Olha, o habeas corpus ele deve ser analisado em 2 hipóteses. A primeira hipótese, em violação do direito de ir e vir, e a segunda hipótese, de ameaça. Portanto, ele sofre uma ameaça que é uma decisão de 2º grau que manda prendê-lo sem que tenha transitado em julgado. Então, isso demonstra que, para os grandes empresários, por exemplo, agora o Joesley teve um habeas corpus. Foi analisado rapidamente, no final de semana, então conseguiu. Agora, para o Lula, não, porque o Lula representa uma proposta eleitoral de grande possibilidade de sucesso. E esses segmentos da Justiça e da Polícia querem impedi-lo de ser candidato porque não querem vê-lo presidente da República. E substituem a democracia pelo braço
punitivo da justiça, que é, nesse caso, uma interferência clara no sistema democrático. Muitas pessoas se perguntam, e aqui pelos comentários a gente acompanha, muitas pessoas se perguntando assim, mas caso ocorra a prisão do presidente Lula, o que será feito, deputado Paulo Teixeira? Olha, em primeiro lugar, eu quero trabalhar com a ideia de bom senso. Eu quero trabalhar com a ideia de que a Carmen Lúcia vá julgar o habeas corpus do presidente Lula, ou alguns dos ministros vão pedir esse julgamento, que é o chamado julgamento em mesa, não é? Portanto, eu creio que o Supremo Tribunal Federal terá bom senso de evitar a prisão do presidente Lula. Senão, o Supremo Tribunal Federal vestirá a camisa do golpe, né? Vai confirmar aquela fala do Jucá, que ele dizia que o golpe teria que ser com dado o Supremo e com o Temer, com o Supremo e com tudo, né? Então, o bom senso hoje é a concessão de habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo não conceder e prender o presidente Lula, nós não vamos ficar quietos, tá certo? Nós não vamos ficar quietos, nós vamos azucrinar, essa é a palavra, o sistema judicial para soltar o presidente Lula, para que ele seja candidato à presidência. Tem uma pergunta para a gente do Thomas, ele diz assim, ó, bom dia Paulo Teixeira, Ana, o prefeito de São Paulo agrediu ontem o PT novamente e abandonou o barco da Prefeitura de São Paulo para disputar aí o governo do estado de São Paulo, ou seja, a Prefeitura foi um mero trampolim, Paulo. Thomas. Isso. Thomas, que prefeito que você se refere? Porque São Paulo está sem prefeito. O Dória até agora não assumiu a Prefeitura de São Paulo. Ele se candidatou, tomou posse, viajou, foi fazer campanha. A cidade está com mato altíssimo, 2 metros de mato. As brincadeiras das pessoas é que ele está fazendo muitas reservas florestais nas praças, tá certo? Que estão virando verdadeiros... Que barbaridade! Verdadeiras reservas florestais nas praças de São Paulo. Então, eu acho que esse moço, João Dória, que bom que ele vai sair candidato, que bom que ele polemiza conosco. Eu gostaria um mano a mano, assim, entre ele e o Haddad de novo. Ele e o Haddad de novo. Porque o Haddad foi muito prejudicado por aquela campanha de criminalização do PT, né? Agora, a sociedade brasileira já percebeu o que aconteceu no Brasil de lá para cá. E a sociedade brasileira sabe que foi um golpe para tirar direitos do povo. E, portanto, não entra mais naquela conversa mole, no mimimi desse senhor chamado João Dória. Que bom que ele vai sair da Prefeitura de São Paulo. Assim, quem sabe, São Paulo vai ter prefeito. A gente tem um recadinho da Cida Soares, diz assim para você, ó, parabéns, Paulo Teixeira, pela sua luta em defesa da democracia. Você representa com muita honra o exemplo do político verdadeiramente comprometido com o seu trabalho, Paulo. Obrigado, Cida. A Cida eu conheço. A Cida é uma pessoa maravilhosa, uma senhora que toca sanfona. Toca gaita, como se diz na minha terra. Ela toca gaita e ela é catarinense, né? de Lages. Então, pertinho muito obrigado. Do Rio Grande, ali da Serra Catarinense, vai chegar em Vacaria, uma serra belíssima. É isso. Então, obrigado, Cida, pelas palavras tão carinhosas. Tem uma Priscila está dizendo para a gente, ela colocou aqui o comentário, dizendo que os prefeitos de São Paulo estão em greve contra a reforma da Previdência que eles querem propor por lá. Olha, a reforma da Previdência, quem pode propor é o Congresso Nacional. Mas é a Previdência que Dória quer mexer na Previdência dos professores da cidade de São Paulo, Paulo. Então, esse Dória, é isso que eu digo. Dória, por favor, saia candidato, mas saia da prefeitura, para que a cidade tenha um prefeito. Você não exerceu a administração. Eu acho que hoje todo mundo torce pela candidatura do Dória, principalmente para vê-lo
fora da prefeitura. A Ana Elisa já te fala assim, ó, tá difícil encontrar algum candidato da direita para governar alguma coisa no Brasil. É muito fácil acreditar que eles não têm nada, Paulo. Olha, vejam, eles, inclusive, os tucanos, né, o Serra, o Aloysio Nunes, o Alckmin, tem uma foto deles numa van indo para a Avenida Paulista protestar contra a Dilma e pedir o impeachment da Dilma. Naquela van estavam Serra, Alckmin, Aécio, Jucá e tantos outros. Passados os anos, nós já estamos em 2018, 2 anos no golpe, todos esses estão envolvidos na Lava Jato. O Alckmin foi dado um dinheiro no escritório do cunhado dele, para o Alckmin, mensalmente. Aldebrecht, na sua delação, indicou isso e tem aqui um inquérito no Superior Tribunal de Justiça. O Serra foi encontrada uma conta administrada pelo Paulo Preto com 113 milhões de dólares, fruto de desvio de dinheiro na Dersa, em São Paulo e no metrô de São Paulo. O Jucá, ele deve ter uns 28 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O Aloysio Nunes está nessa história do Paulo Preto também. E o Aécio, hoje tem uma notícia no jornal dizendo que o patrimônio dele cresceu de uma maneira muito expressiva depois da eleição de 2014. Portanto, esses moralistas, esses vestais, estão todos envolvidos em escândalos de Caixa 2 ou outros escândalos no Brasil. E aí as pessoas se perguntam aqui, mas então por que com eles não acontece nada e tem essa perseguição contra o presidente Lula? Por conta de uma justiça seletiva, uma justiça classista, uma justiça que com os pobres é dura e com os ricos é leniente, né? Então, os processos dessas pessoas, eles tramitam homeopaticamente. E, ao mesmo tempo, você tem uma imprensa igualmente engajada politicamente. Então, essa imprensa os protege e bate na gente. O Cláudio Moreira está perguntando assim, ó, oi Ana, o que vocês acham e pede ao deputado Paulo para falar do Temer golpista visitar a Carmen Lúcia na casa dela? Uma vergonha. A presidente do Supremo, ela rompeu o simbolismo do cargo, o ritual do cargo. Ela, se tivesse que receber o Temer, deveria receber no Supremo Tribunal Federal, oficialmente, num dia de semana sem intimidade. Por quê? Porque naquela semana passada, 2 ministros do Supremo autorizaram uma investigação sobre o Temer. Então ela recebê-lo naquela intimidade, com sorrisos e carinhos, né, é uma quebra do decoro, até porque o Supremo é um colegiado, onde todos são iguais, e ela deveria, inclusive em respeito aos seus colegas, não ter feito esse gesto. E aí as pessoas também se perguntam, Paulo, então ela recebeu o golpista lá Temer, mas ela não quis receber de maneira formal a presidenta Gleisi Hoffmann. Então, ela, inclusive, me parece que dificultou a visita do advogado do presidente Lula, né? Bom, a ministra Carmen Lúcia diz que Quaresma é tempo de tentação, né? Jesus foi tentado no Morro das Oliveiras, não foi isso? No Monte das Oliveiras, ele foi tentado pelo diabo, não é isso? Eu acho que ela está sofrendo uma tentação e, na minha opinião... Ela está vivenciando fortemente o período da Quaresma. Da Quaresma. Ela está vivendo a tentação da atração dos holofotes da Globo. A Maria Rita nos dá bom dia lá da Bahia, nas terras do nosso querido Rui Costa e do Jacques Wagner. Ela diz o seguinte: bom dia, Paulo. Aqui na Bahia segue a perseguição ao ex-governador Jacques Wagner e ao atual Rui Costa.
só porque sabem que o PT lidera por aqui a ideia de reeleger o governador, de reeleger deputados federais e também ter uma boa bancada estadual e o nosso senador, o presidente e também o presidente do Partido dos Trabalhadores, o nosso presidente Lula. Eu espero que o povo acorde para isso e que faça alguma coisa, te diz ela, nessa manhã. Maria Rita, é uma vergonha o que fizeram com o Jacques Wagner. O Jacques Wagner é um homem que governou por 8 anos a Bahia e expandiu imensamente os direitos dos baianos. O Jacques Wagner é um homem de bem respeitado. Invadiram a casa dele, levaram a Rede Globo antes que a própria polícia chegasse na casa dele, a Rede Globo chegou. Nós temos fé que o povo viu isso, o povo sabe de quem se trata e viu que está sendo perseguido, inclusive, por conta da chance eleitoral. O Jacques Wagner está sendo perseguido pela chance de ganhar as eleições. Eu até fiz uma piada no Twitter, uma ironia no Twitter. Nós falamos até aqui no programa o dia que tu falaste. Ah, é? Sim. Ele disse o seguinte, olha, não cogitem nomes para a presidência da República, senão a Polícia Federal vai na casa dos caras. Né? Com o Haddad foi a mesma coisa. Um policial federal pediu uma condução coercitiva para humilhá-lo, que ele é um dos cotados. O Jacques Wagner é igual, é um dos cotados. Para humilhá-lo, fizeram essa pataquada na casa dele. Então, nós temos certeza que o povo está percebendo o jogo e nós vamos recuperar a democracia no Brasil. E é por isso que o programa se chama Democracia no Ar. É uma tribuna em defesa da democracia. E Paulo, como é que nós vamos retomar essa democracia elegendo o presidente Lula agora em 2018, mas importante que nós também elejamos nos estados e aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal uma bancada progressista, para que não tenhamos aí essas bancadas da bala e, como bem falaste ontem no Seminário de Segurança Pública Cidadã, uma possível chamada de bancada da metralhadora, Paulo. Então, Ana, nós precisamos eleger o presidente Lula, fazer um amplo movimento democrático no Brasil, capaz de elegê-lo, de politizar o povo, de mobilizar o povo, de provocar o povo para a política e eleger junto com o presidente Lula uma enorme bancada de deputados federais e de senadores para ajudá-lo a governar, porque senão você põe o Lula e o deixa sozinho na floresta com o lobo mau, que aqui tem muito lobo mau. Os lobos maus aqui do Congresso Nacional, agora tem um aí, que nem vou falar o nome dele, que diz que quer organizar o que ele chamou da bancada da metralhadora, né, da violência, do uso da violência contra o povo. E eles querem eleger muitos parlamentares aqui para fazer populismo. Nós não podemos deixar. Tem também um pastor, que é senador da República, que diz que quer eleger 170 evangélicos conservadores. Eu gosto de evangélicos progressistas, mas nem católico, nem evangélico conservador ajudará o Brasil. Então, nós temos que evitar. E, por último, tem um monte de empresários juntando dinheiro para dar para candidato, para formar uma bancada empresarial. Nós temos que evitá-la. Nós temos que eleger uma enorme bancada para mudar o Brasil, para criar um novo ciclo de crescimento, geração de emprego, distribuição de renda, educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública e democracia. Nós precisamos eleger para esse Congresso Nacional muitos negros, muitas mulheres, gente do povo, e ter uma bancada caudalosa de gente do povo. Paulo, nós estamos formando aí vários comitês em defesa da democracia e pelo direito do presidente Lula ser candidato agora em 2018. Como é que está a formação dos comitês em São Paulo? Tens aproximadamente o número deles? Como é que foi a tua participação? Queria que tu contasse um pouquinho para a gente dessa experiência. Olha, Ana, eu tenho participado da formação desses comitês. Recentemente eu estive na cidade de Bebedouro. Lá na cidade de Bebedouro, eu fui na formação do comitê e tinha lá o presidente do PSOL de Bebedouro, tinha um advogado do PV
e tinha o ex-prefeito da cidade, do PTB, que foi muito justo no depoimento que fez sobre o presidente Lula, dizendo, olha, eu consegui 1.700 casas para a cidade de Bebedouro em função de um governo democrático, aberto, não sectário do presidente Lula. E foi lá dar o seu depoimento. Então, o povo quer o Lula candidato e quer resolver essa parada votando no Lula. Quem quiser bater o Lula tem que bater nas urnas. Esses comitês estão penetrando, estão indo adiante. Quem coordenou lá foi o Freitas, lá na cidade de Bebedouro. Eu estava com a deputada estadual Marcelia e muitos sindicatos, sindicatos bancários, sindicatos servidores, sindicatos dos trabalhadores rurais, enfim, muitos sindicatos presentes naquele evento lá em Bebedouro. A Salete Barbosa faz um comentário muito interessante, Paulo, que vai ao encontro da formação política, porque ela diz o seguinte: é preciso orientar o povo sobre os verdadeiros partidos de esquerda. Então, Salete... Isso. Olha, Salete, nós temos na esquerda brasileira bons partidos e bons quadros. Nós temos bons partidos como o PSOL, que eu os respeito muito, acho que eles estão adotando uma linha boa, né? Agora eles vão lançar o Boulos, né? O PCdoB também é um partido de grandes quadros, de uma linha boa, vão lançar a Manuela Dávila. Tem o Ciro Gomes no PDT, que é um partido de grandes quadros, o Ciro será lançado candidato a presidente. Tem o PSB, que recuperou a sua linha de esquerda, porque tinha uma bancada de direita, eles tiraram esse grupo do PSB e recuperaram aquele trilho, que é o trilho da mudança social com o povo brasileiro e ampliação de direitos. E tem o PT. O PT não é o único partido, não hegemoniza, ele é o maior, né? E eu acho que nós vamos lutar sempre pela unidade desses partidos, porque se o PSOL tiver uma bancada maior aqui na Câmara, vai ser bom para o Brasil. Se o PCdoB tiver uma bancada maior, vai ser bom para o Brasil. Se o PDT tiver uma bancada maior, vai ser bom para o Brasil. Se o PSB tiver uma bancada maior, igualmente será bom para o Brasil. E se o PT também tiver, será bom. Se nós tivéssemos 170 deputados, não teria tido golpe, não é? Eu me pergunto, mas não é ruim para o PT lançar, o PSOL lançar o Boulos, o PCdoB lançar a Manuela, o PDT lançar o Ciro? Eu não acho ruim. Eu acho que eles podem ajudar a performance dos partidos deles para ampliar a bancada aqui no Congresso Nacional. Por outro lado, a pessoa que está na mente do povo brasileiro, em qualquer canto do país, que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, o candidato que todos têm em mente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E não acho que esses demais candidatos atrapalhem o Lula. Quem está atrapalhando o Lula hoje é um segmento da justiça que faz política partidária e quer impedir o Lula de ser candidato. Paulo, querido, a gente sabe que você fez a pergunta com todo o coração. Nós estamos vivendo num ambiente democrático e foi por isso que eu reproduzi a sua pergunta sobre os comitês ao deputado Paulo Teixeira. A gente sabe que foi com muito respeito, com muito carinho. Aproveitando e pedindo a você, então, que nos acompanhe pelas páginas do PT na Câmara, do PT no Senado, pela Rádio Democracia e do nosso querido deputado Paulo Teixeira. Você quer conhecer um deputado combativo do estado de São Paulo? Então segue o deputado Paulo Teixeira no Twitter, no Instagram e ao mesmo tempo no Facebook, vai acompanhar. Ontem ele até deu uma lição pra gente como é que a gente se vira no aeroporto, não é, Paulo? Puxa, você foi lembrar disso. Eu fui lembrar. Ontem eu saí de casa, eu tinha uma camisa lavada no guarda-roupa para uso com terno. E essa camisa não tinha um botão aqui embaixo. Bom, então eu botei a camisa e fui para o meu escritório, pedi para uma pessoa que trabalha comigo comprar uma agulha e botões. Ela comprou, eu botei aqui no bolso e fui para o aeroporto. Chegando lá no aeroporto, tinha um tempo para o embarque, eu mesmo costurei o botão na camisa, que eu sei pregar botão, tá certo? E tinha uma jornalista do meu lado que flagrou e filmou
Aí eu falei para ela, você se importa de me dar esse filme? Não. Ela me passou o filme e eu postei, então, pregando o botão na camisa. A vida é corrida para nós, é correria, tem que sempre estar para cima e para baixo. E foi um momento que eu consegui pregar o botão e cheguei num seminário com toda a camisa cheia de botão, sem a barriga para fora. E aí já é um exemplo que não há trabalho só de homens e nem só de mulheres, não é, Paulo? É isso, homens têm que lavar fralda, trocar nenê, fazer mamadeira, cuidar da casa, cozinhar, lavar prato, lavar roupa e pregar botão. Não existe essa tarefa. E mulheres têm que dirigir o Brasil, mulheres têm que dirigir programas como esse, mulheres têm que estar aqui no plenário, no Congresso Nacional, dirigir as empresas, porque quanto mais mulheres dirigirem o Brasil, melhor será o Brasil. Mas o nosso programa hoje, infelizmente, está terminando. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a entrevista do presidente Lula. Paulo, vou querer que você volte aqui para contar para a gente sobre o plano de segurança. Então, olha, Ana, se você me chamar na semana de abril, 3 de abril... Então já está acertado. Eu já vou dar um livro para você, vou igualmente ensinar os internautas a baixarem o livro, porque nós vamos colocá-lo em meio aberto para quem quiser baixar o livro, e assim eu vou poder falar mais sobre os 5 eixos para a segurança pública no nosso país. Então, quando você me convidar, eu virei. Eu estarei só esperando o convite para esse prestigioso programa. E olha, eu vou interromper ele só um pouquinho. Ele está dizendo isso, vocês sabem por quê? Repetindo 3 vezes, se você me convidar, é porque ele estava dizendo que eu nunca convido ele para vir aqui. Não é. Eu digo, quando me convidar, eu virei. Eu sei que não posso ser o único a participar do seu programa, porque você tem uma bancada tão plural, democrática, com muita gente. Mas toda vez que você me chamar, eu virei com muita alegria e prazer. Obrigado e um abraço ao internauta que acompanhou. E tem mais um abraço para você dar aqui, ó. O Severino Soares está dizendo o seguinte: parabéns, deputado, parabéns, parabéns. Verdade. O homem tem que fazer tudo isso e mais alguma coisa em Deus, mais alguma coisa em Deus. O senhor está de parabéns. Igual ao senhor está para nascer. Parabéns. O senhor que o senhor tenha muitos anos de vida e continue exatamente assim. Olha, eu quero agradecer, Severino, pela sua fala tão carinhosa, tão amistosa e tão incentivadora. E espero sempre caminhar na direção dessas suas palavras doces. Muito obrigado e deixo um abraço a todos os internautas que nos acompanharam nessa manhã no Democracia no Ar e parabenizo Ana Luz, Ana Feltrin, por esse programa. Isso aqui é a novidade que nós temos no cenário brasileiro em termos de jornal. Parabéns, continue firme e parabéns ao PT na Câmara por propiciar um programa tão bom quanto esse. Nós queremos agradecer, quero agradecer com muito carinho a sua assessora que ficou aqui acompanhando comigo os comentários e enviando mensagens. Muito obrigada, Mariana Zócoli. Um beijo muito grande no coração, gratidão, muito obrigada. Obrigada, Gabriel. A gente volta amanhã às 8 horas. Um beijo muito, muito grande. E não esquece, vamos acompanhar as nossas transmissões pelo PT na Câmara, o PT no Senado, pela Rádio Democracia e acompanhar também o querido e combativo deputado Paulo Teixeira pelo Twitter, Instagram, pelo Facebook. Beijo grande, volto amanhã, 8 horas, e ele volta aqui no início de abril para contar para a gente sobre o plano de segurança pública. Um beijo!